Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rosemara, sou professora de Direito Civil, Processo Civil, da Faculdade de Balsas, Unibalsas, aqui do estado do Maranhão. E venho hoje conversar com vocês um pouquinho a respeito do direito de família, né? Dentro desse parágrafo todo que decorre do direito de família, vamos conversar hoje um pouquinho a respeito dos impedimentos. O que vem a ser impedimentos dentro do direito de família? O que consiste esses impedimentos? Veja, dos impedimentos, eles estão elencados num rol taxativo no artigo 1521 do nosso Código Civil. Veja, esses impedimentos, eles decorrem de uma gravidade tão grande, ou seja, de um vício tão grandioso, que decorre assim a sua nulidade absoluta. Portanto, esses que estão no rol do artigo 1521, em qualquer hipótese, não pode ocorrer aqui um casamento entre esses que estão elencados aqui. Tranquilos? Vejam, vamos fazer a leitura dos artigos para que a gente possa então ter uma compreensão melhor do que decorre cada um desses incisos. Nosso artigo 1521, ele vai nos falar o seguinte: não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou cível. Quando o inciso 1 ele nos traz esse rol, né, essa descrição do inciso 1, a gente precisa compreender a primeira coisa, o que se fala a respeito do parentesco natural e cível. Parentesco natural decorre aquele parentesco do consanguíneo, de sangue, né? Já o cível é aquele que não decorre de forma consanguínea, pode ser adotado, né? Então vem a decorrer também nessa linha reta que descreve entre os ascendentes e os descendentes. E agora, o que vem a ser ascendente e o que vem a ser descendente? Vejam, ascendente são todos aqueles que antecedem a mim, ou seja, os meus pais, os meus avós, meus bisavós, meus tataravós, né? Todos aqueles que vieram antes de mim. Agora, os meus descendentes é aqueles que descenderam de mim, ou seja, os meus filhos, meus netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. Quando a gente fala dessa linha reta que vem a ser, ela é infinita. Portanto, não pode ocorrer qualquer hipótese de casamento entre essas pessoas que estão elencadas como ascendente e descendente, seja natural ou seja cível. Quer dizer, o avô não pode casar com a neta, a avó não pode casar com o bisneto e assim de forma sucessiva. É uma linha infinita, de qualquer forma jamais poderá haver o casamento entre ascendente e descendente. Certo? Tranquilo? O nosso inciso 2 vai nos dizer: não pode casar os afins em linha reta. Quando a gente faz a leitura desse inciso 2, é importante que a gente faça a observação e nós façamos também a leitura do que nos reza o artigo 1595. Ele vai nos dizer o seguinte: cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. Parágrafo 1º. O parentesco por afinidade limita seus ascendentes aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Parágrafo 2º. Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Portanto, pessoal, aquele ditado que vocês já ouviram falar, né, que sogra é parente para toda a vida, exatamente. É o que nos fala aqui, então, esse parágrafo 2º. Mesmo que ocorra dissolução, né, da união estável ou divórcio, né, que houve um casamento, não importa, é parente para a vida toda. Então, eu vou dar um exemplo que vocês vão conseguir compreender melhor. Vamos imaginar que nós temos aqui Marta é casada com José, né? Marta, ela tem todos aqueles descendentes e ascendentes na sua linha reta. Da mesma forma, nós temos aqui o José, que também tem. Então, veja, tanto Marta não pode casar com o seu sogro, não pode casar com o seu enteado, como José também não pode casar com a sua sogra, com a sua enteada, né? Aqueles de quem Marta não pode casar, José também não pode casar. Por quê? Porque estão aqui na linha, né? Os afins em linha reta. Então, decorre desses companheiros que não pode.
certo? Nem após a dissolução da união ou do divórcio, ou se porventura, né, vamos imaginar que Marta venha a falecer, o José, ele não pode casar com a sua sogra, né, ele não pode casar com a sua enteada, não pode decorrer. Agora, será que o José pode casar com a Maria, que é irmã de Marta? Pode, porque aí são os afins na linha colateral. E aí pode, porque não descende mais, não é da linha reta. Tranquilos? Conseguiram entender? Muito bem, então vamos lá. O nosso inciso terceiro, ele vai nos dizer o seguinte: o adotante com quem foi o cônjuge do adotado e o adotado com quem foi o adotante. Pessoal, isso aqui é basicamente o que a gente acabou de descrever aqui nos afins em linha reta, né? Ou seja, é um exemplo como se o sogro não pode casar com a nora não pode casar com o sogro, né? E assim de forma sucessiva. Então, basicamente, está repetindo o que vem aqui no nosso inciso anterior. O nosso inciso quarto, ele vai nos dizer assim: os irmãos, os unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive. Pessoal, vejam só, aqui o código ele nos traz para nós a respeito dos irmãos unilaterais e bilaterais, né? O que seriam esses irmãos unilaterais e bilaterais? Veja, unilaterais é quando eles são irmãos de apenas, né, do mesmo pai ou da mesma mãe. Já os bilaterais é que são os dois, os irmãos, são filhos dos mesmos pais, né? Do mesmo pai, a mesma mãe. Então isso é o que decorre essa diferenciação. Só que a gente precisa também pontuar, e isso é muito acostumado, né, cair em concursos, né, em provas e tudo mais, que fala a respeito daqueles irmãos, os irmãos germânico, aqueles irmãos que decorrem de inseminação artificial, todos eles são irmãos, certo? Não decorre mais o que nós tínhamos no nosso antigo Código Civil de 1916, que antes diferenciava, né, a respeito dos filhos legítimos e ilegítimos, decorria toda aquela diferenciação. Hoje nós não temos mais, né? Através da nossa Constituição Federal, que ocorreu diversas alterações dentro do direito de família, não há mais essa distinção, então, entre os irmãos, certo? Continuando aí no nosso inciso 4, ele vai nos dizer o seguinte: e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive. Quando a gente fala a respeito do terceiro grau, a gente precisa compreender como que eu vou saber quem é o meu parente de primeiro, de segundo, de terceiro grau, quarto grau, né? E aí é uma confusão, às vezes, né, nesse direito de família, que a gente acha que primo é de primeiro grau, e assim, não, pessoal, tá? Vou tentar dar um exemplo para vocês, que vocês consigam compreender, então, como que decorre essa contagem do grau de parentesco, certo? Vamos colocar um exemplo, então, aqui. Minha filha, e eu tenho um irmão, e o meu irmão tem um filho. Então, a minha filha e o filho do meu irmão estão tendo um relacionamento, eles pretendem casar. E aí, será que eles podem casar? Vamos verificar. Vamos partir do pressuposto da minha filha, né? Para a gente verificar qual é o grau de parentesco que ela tem com o meu sobrinho, filho do meu irmão. Aí eu começo. Bem, da minha filha, ela vem para mim. Primeiro grau. Eu vou para o meu pai e a minha mãe, certo? Porque é o nosso tronco entre eu e o meu irmão. Então, para o meu pai e para minha mãe, segundo grau, em relação à minha filha. Aos meus pais para o meu irmão, terceiro grau, em relação à minha filha com o meu irmão. O meu irmão para o meu sobrinho, quarto grau, em relação à minha filha ao meu sobrinho, filho do meu irmão. Quer dizer, os dois são primos, né? Mas eles são parentes de quarto grau. Portanto, pode ocorrer o casamento? Pode, muito tranquilo. Porque o nosso legislador, ele fala até o terceiro grau. Agora, vamos imaginar que o meu irmão e a minha filha se apaixonaram e pretendem se casar. Então, veja, qual é o grau de parentesco deles? Simplesmente decorre que a minha filha comigo é o primeiro grau, daí vai de mim para os meus pais, em relação à minha filha, segundo, e dos meus pais para o meu irmão, terceiro grau. Pode?
A princípio não pode, porque a lei diz que não, né? Nós temos aqui muito expresso que diz e demais colaterais até o 3º grau. Só que vejam, pessoal, nós temos uma lei muito antiga, que é a lei de 1941, que ela traz para nós a lei 3.200 de 1941, dizendo que pode ocorrer o casamento, permite o casamento colateral do 3º grau, desde que seja feito exames, né, que venha comprovar tanto a sanidade quanto também em relação ao sangue, para verificar se há de ter problema entre os filhos desse matrimônio que venha ocorrer, então entre esses parentes de até 2º grau. Certo? É permitido, ocorrendo aqui, tendo esses exames, comprovado de que não haverá qualquer problema em relação aos filhos que porventura esse casal vier a ter, poderá ocorrer o casamento então, certo? O inciso 5, ele diz, o adotado como filho do adotante, né? Acabei antes de mencionar para vocês, não decorre mais essa distinção entre filhos. Então aqui, se for filho legítimo, filho adotado, é filho. Claro que não pode ocorrer, então, o casamento também. No inciso 6, vai nos dizer as pessoas casadas. Quando a gente fala das pessoas casadas, né, a gente sabe que essas casadas que casaram, elas não podem obter um casamento novamente, sem que ocorra o divórcio, ou sem que, então, elas já estejam viúvas, né? E para que venham a comprovar, se elas estão viúvas, elas irão comprovar com a certidão de óbito. Se elas estiverem divorciadas, com a certidão de casamento, no qual vai estar, então, averbado o divórcio, elencado dentro daquela certidão, certo? O inciso 7 vai nos dizer o seguinte, o cônjuge sobrevivente, como condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Aqui a gente verifica o seguinte, não há qualquer hipótese, né, que venha ocorrer que o cônjuge sobrevivente, que ele venha casar com aquele, então, que está sendo julgado, ou que foi condenado, então, né, pelo homicídio ou tentativa de homicídio do seu consorte. Veja, aqui nós temos uma pequena discussão entre os doutrinadores, tem alguns que falam que, se o casamento ele ocorrer antes do trânsito em julgado, que ocorra aquela condenação, o casamento ele é válido. E alguns dizem que não, que de qualquer forma não pode ocorrer esse casamento, porque houve então ou a tentativa, né, ou o homicídio aqui contra o seu consorte, que realmente não pode, que esse casamento é nulo, né, e que não pode ocorrer. Então há esse debate na nossa doutrina. Nesse sentido, nós temos aqui, né, terminamos o rol, e aí nós passamos para o nosso artigo 1522, que ele nos fala o seguinte: os impedimentos, eles podem ser opostos até o momento da celebração do casamento por qualquer pessoa capaz. Vejam, pessoal, nós estamos falando aqui, como eu falei para vocês no início do nosso vídeo, nós estamos falando aqui de um vício grandioso, né, que causa a nulidade. E quando nós falamos a respeito de nulidade, nós estamos falando daquelas causas imprescritíveis. Ou seja, se ocorrer posterior ao casamento, será válido também. Então, a pessoa que tenha o conhecimento, desde que seja uma pessoa capaz, ela irá ingressar com uma ação declaratória de nulidade junto ao Poder Judiciário, requerendo então a nulidade daquele casamento, certo? E vejam que é algo tão importante, que precisa ser tão observado, que decorre de ordem pública, né? Ou seja, aqui pode o Ministério Público, pode o juiz de ofício, e quando eu falo de juiz, eu estou falando do juiz, do oficial do registro, o juiz togado, né? Então, vem a decorrer dessa ordem pública, quer dizer, outros interessados, né, inclusive o Estado, podem intervir de ofício. Pode requerer aqui a nulidade deste casamento. E, portanto, se vem ocorrer esse casamento é nulo, certo, pessoal? Por quê? Porque não pode ocorrer em qualquer hipótese, mesmo que se busque o Poder Judiciário para querer aqui validar esse casamento, não será possível a sua validação. Tranquilos, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Claro, é uma forma muito sucinta de explanar para vocês, mas eu espero que vocês tenham compreendido, tá certo?
Um grande abraço a todos, tchau, tchau, até o próximo vídeo.